Opa, opa, então aí, ó, nosso podcast começando aqui hoje, dia 23, certo? Você fique ligado aí para assistir no YouTube. Você pode ir lá apertar o sininho para nos dar uma força, dar uma moral. E depois você vai ver os cortes no Instagram. Hoje vamos conversar com uma pessoa muito importante, né? Conheci há um tempo, mas ela trabalha num departamento, no DIEESE, que vai completar agora em dezembro de 2025, 70 anos. E eu tive a oportunidade, quando ingressei no movimento sindical, eu me formar como um negociador e sair de lá um craque. Até hoje, se tem algum nó aí, eu vou lá utilizar do que eu aprendi como DIEESE, com minha amiga Lavinha, minha professora. E eu me considero hoje um grande negociador do lado de cá, do lado dos trabalhadores, como sempre. E hoje a gente vai conversar com Georgina, né? Ana Georgina, economista, supervisora técnica do Departamento Intersindical de Estatística e de Estudos Socioeconômico aqui na Bahia, porque o DIEESE é no Brasil inteiro, certo? Então é muito importante, fique atento, a gente vai debater sobre a valorização do salário mínimo, cesta básica, vamos falar um pouco de democracia, vamos falar um pouco de É um prazer, né, estar aqui com você e agradeço muito pelo convite. Você encontrou o Diese, como foi? O Diese te encontrou, você encontrou o Diese, você se formou, quem te apresentou ao Diese? Então, essa pergunta é ótima. Na verdade, eu conheço o Diese antes de me formar, porque o Diese, entre as suas atribuições, ele é um produtor de conhecimento, um produtor de pesquisas, né? Então, eu conheci o Diese por conta da Cesta Básica, Pesquisa Nacional da Cesta Básica. Então, quando eu estava ainda na Universidade de Brasília, no curso de Economia, em alguns momentos eu recorria aos dados do Diese, né, para estudos, para, né, as coisas que eram necessárias lá para a universidade. E eu me lembro de ouvir muito, durante muito tempo da minha vida, sempre eu via, segundo o Diese, a cesta básica foi X, né? Então, esse O foi. Diese e o IBGE, né? É. Era esse negócio. Cesta básica, É, geralmente o Diese, né? Porque é o que, né, geralmente a gente vincula mais mas eu falo rapidamente. porque o IBGE era muito ligado ao governo e o Diese não. O IBGE, ele é uma instituição extremamente importante, É né? isso, é. Mas o Diese é uma instituição que ela foi criada e tem sido mantida, como você muito bem falou, quase 70 anos pelo movimento sindical brasileiro, ou seja, pelos trabalhadores. E a razão de existir do Diese é exatamente que os trabalhadores tivessem informações técnicas confiáveis para poder, como você falou, sentar às mesas de negociação, né, reivindicar melhores condições de vida e trabalho com base em informações técnicas, né, informações científicas. Então, eu diria que eu namorava o Diese e o Diese um dia me encontrou. Né? Eu me formei e um pouco depois de formada eu fiz seleção em Brasília, porque o primeiro lugar que eu trabalhei no Diese foi em Brasília, né? Na Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, CNTI. E depois de um tempo eu vim para Salvador e aí o primeiro lugar no Diese que eu trabalhei aqui foi na subseção, na época ainda era Sindicato dos Trabalhadores no ramo químico e petroleiro, Isso. né? E depois, desde 2007 até então, eu estou na supervisão do Escritório Regional da Bahia. Então eu diria que foi um encontro feliz. Eu já namorava o Diese e um dia o Diese me encontrou. Mas o Diese, ele não é só esses dados, né? Ele tem outras ainda atribuições Sim, de sim, sim. formação, de cursos para. Uhum. Conte um pouco aí o que o Diese pode É. fazer para que os sindicatos nessa crise de Uhum. não ter contribuição, muitos ainda, né? Uhum. Como é que pode se preparar, como eu me preparei e o Sindilimp também se preparou para sentar na mesa de negociação? Então, essa sua pergunta ela é muito importante. O Diese, a gente diz que nós nos assentamos num tripé que é assessoria, que é basicamente quando a gente vai tanto para as mesas de negociação ou para outras instâncias, ou prepara os dados para que vocês possam, né, fazer o enfrentamento
pelas suas reivindicações, né? Seja com empresas, seja com o próprio governo. Então, essa parte de assessoria. Temos a parte de formação, que é muito importante, que você fala aí, a gente sempre fica muito feliz quando ouve você dizer isso, né? Que Jesse foi importante para a sua formação enquanto sindicalista, e eu vou até dizer enquanto você como parlamentar também, né? Porque a atividade política é a arte de negociar, né? Isso. Então, e também a pesquisa, né? Quando a gente fala da cesta básica, ela é uma pesquisa muito importante. Então, o Diese, ele atua nessas 3 frentes. A formação, ela é tão importante para a gente imagina que todos os trabalhadores, todos os dirigentes sindicais, a sociedade como um todo, tem que ter informação e formação suficiente para fazer intervenção na sociedade, né? Para reivindicar seus direitos, para defender seus direitos, para conquistar novos direitos. Então, o Diese já há algum tempo tem uma escola de nível superior, que é a Escola Diese de Ciências do Trabalho. Nós temos um curso de graduação, que é o Bacharelado em Ciências do Trabalho, é o único no país. E fico feliz de dizer, conceito máximo pelo MEC, né? Tanto a graduação como a pós-graduação, que é Economia e Trabalho, inclusive acabei de finalizar agora esse curso, né? Também conceito máximo. E tem os cursos que a gente chama de cursos de extensão. E aí entra, como você falou, a negociação coletiva, a participação nos lucros, poder aquisitivo dos salários, finanças públicas, todos esses pontos que são ferramentas importantes, tanto para os dirigentes sindicais, como para os trabalhadores, para os assessores sindicais, para a sociedade como um todo, se preparar para fazer os enfrentamentos aí na sociedade. Esses cursos superiores que você está falando, inclusive prós, está disponível onde? A graduação, ela é disponível só presencial em São Paulo. Na verdade, ela é híbrida, maior parte presencial, mas tem uma parte online. A parte de pós-graduação, ela é online, ela é AD. Então, a pessoa que estiver em qualquer lugar, ela pode fazer esse curso, porque as aulas não são gravadas, são aulas ao vivo, né? Os debates e tudo, mas são online. Né? E é muito interessante. E a formação de extensão, tanto tem online, como tem presencial em qualquer lugar. Então, você tendo um curso superior, você pode fazer uma pós voltada aí no mercado de trabalho. Economia e trabalho. Economia e trabalho. Eu posso falar não só como alguém que trabalha no Diese, mas alguém que foi aluna. Quanto tempo esse curso dura? São 3 semestres. E é muito importante. Em um ano? 1 ano e meio. 1 ano e meio você consegue fazer. Consegue fazer. E é extremamente interessante porque é um curso que ele não é específico para quem está na militância sindical. Então, na minha turma mesmo, nós tínhamos jornalistas, advogados, médicos, né? Pessoas dirigentes sindicais, assessores sindicais, nós do Diese mesmo, né? Então, um grupo muito diverso que acaba tornando muito interessante essa especialização. Eu acho que é importante, mesmo sendo do Diese, porque no Diese só tem craques, né? E, logicamente, como a economia ela é dialética, né? Ela vai mudando, então você precisa, na verdade, estar com conhecimento para poder orientar os seus filiados, os sindicatos, as centrais também. Então, porque a gente sabe que uma negociação ela não perpassa só com a pauta economicista. Não. Ela tem toda uma outra questão que a gente precisa estar aprendendo. Então, eu acho muito importante. Uhum. Mas, assim, para que as pessoas possam entender o Diese, né? Porque quando o Diese é a cesta básica, na visão do Diese tem que ser tanto. Salário mínimo na questão do Diese tem que ser tanto. Aí o pessoal, a gente tinha que ganhar 6 mil e tal. Mas aí você tem uma outra parte lá, que o IBGE, com toda a sua importância e tal, ela tem uma relação, né, para nortear o governo ou os patrões. Sim. Esse é um desafio grande, você ter que debater com a outra instituição, sabendo que uma está ligado mais inclinada aos patrões, e a outra aqui ligada sustentada pelo trabalhador, as centrais. Esse desafio é grande?
Eu diria que não é um desafio, porque assim, nós não somos antagônicos, né? O IBGE, ele é uma instituição extremamente importante. E independente dele ser um órgão do governo, é um órgão técnico muito sério, né? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu agora, muito recentemente, no governo anterior a esse que nós estamos, na época do censo. Não sei se você vai lembrar que simplesmente o orçamento do governo Bolsonaro em 2020 não colocou dinheiro para o censo. Ou seja, não ia ter, né? O desmonte que estava vendo no IBGE. Então, os próprios trabalhadores e trabalhadoras do IBGE se mobilizaram para que o censo demográfico que acabou acontecendo lá em 2022, porque 2020 e 2021 também teve a pandemia, ele ocorresse. Né? Então, assim, e muitas das informações que nós usamos nos nossos estudos, a gente pega do IBGE. Agora você toca num ponto que é muito importante, que é o seguinte, as informações, elas não são neutras. Então, existem maneiras de você olhar, né? Por exemplo, a inflação, ela foi, no ano passado todo, né, medido pelo INPC, 4,77. A gente não vai questionar que é 4,77. Mas a gente vai fazer toda uma discussão de como essa inflação de 4,77 atinge trabalhadores e atinge, por exemplo, quem não é trabalhador. Por exemplo, quem são, né, os donos das empresas, os donos do capital. Porque esse número, ele tem diferenças dependendo de quem você seja na sociedade. Então, o papel do Diese é basicamente utilizar as informações, tanto as que a gente produz como as que a gente utiliza de outras instituições como o IBGE, para fazer uma leitura da realidade a partir do ponto de vista do trabalhador. Se eu sou uma trabalhadora, me importa muito a inflação, sobretudo dos alimentos, porque alimento é uma coisa que, basicamente, você não vive sem. E não que você viva sem as outras coisas, mas o peso do alimento dentro do orçamento, sobretudo de quem ganha menos, ele é enorme. Então, é a forma, é a discussão que vai ser suscitada daí. Uhum. Esse dado que você fala é muito interessante do salário mínimo necessário, porque virou o salário mínimo do Diese, né? Porque, óbvio, a gente divulga todos os meses. Mas, na realidade, como é que a gente chega nesse valor, que era quase 7 mil ali em dezembro? Tinha que ter sido. A gente, basicamente, olha o artigo 7º da Constituição dos Direitos Fundamentais. Porque lá nos direitos fundamentais, a Constituição diz que o salário mínimo ele tem que ser suficiente para que os trabalhadores e suas famílias possam ter condições de vida, com alimentação, moradia, saúde, educação, transporte, lazer, né? Previdência, higiene. Então, quando a gente bota isso na ponta do lápis todos os meses, a gente toma esse susto entre o salário mínimo que é e o salário mínimo que a Constituição diz que deveria ser. Então, o Diese aí, ele é basicamente a ferramenta que calcula. Mas o preceito que diz que o salário mínimo tem que ser suficiente para todas essas coisas, ele está na Constituição Federal. Tá ali, a gente né, só faz o cálculo. Está ali na Constituição. Na Constituição. Então, a gente pode dizer que, assim, que no governo anterior, ele achava que ia valorizar, e acho que nos R$100, parece. O salário mínimo saiu de alguma coisa, botou R$100 em cima. O governo anterior, ele abriu mão da política de valorização. Ele dava só inflação e olha lá. O governo de Lula, agora, o salário mínimo ele dá uma valorizada, no salário, diferente do outro. E esse ano o salário mínimo está indo para 518. Mesmo sendo esses 518 reais, o nosso governo, podemos dizer assim, que foi a aposta nossa, tanto que a gente tem essa figura Lula aí e tal, e não supre, o governo sabe que ele não sofre, mas não é o governo, pelo meu modo de pensar, não é o governo que determina quanto se deve ganhar. Aí tem todo um processo econômico de quem produz, do meio de produção. Porque até outro dia eu vi que o salário mínimo nos Estados Unidos, em reais, é quase R$4.000. Então é uma ilusão para quem vai para os Estados Unidos ganhar $500 e achar que está ganhando muito, né? Então tem essa lógica aí. Mas quando você vai lá nos preços dos alimentos, até o próprio Lula toma um susto agora. Né? E o que é que determina o preço dos alimentos e o aumento da cesta básica? Excelente pergunta também.
Nesse momento, Suíca, eu diria para você que essa é uma das questões mais complicadas que talvez o governo tenha que lidar daqui para frente. E detalhe, eu digo daqui para frente porque ele não é uma questão de resolução fácil. Alimento, na sua grande parte, ele é produto agrícola. E nós, a despeito do negacionismo de um monte de gente, nós já estamos no limiar de uma emergência climática. O que eu quero dizer com isso? Hoje, você tem condições muito mais adversas para a agricultura, para a agropecuária, em termos de clima, do que a gente tinha um tempo atrás, né? E eu digo, desde você, por exemplo, saber quando vai chover, quando vai fazer sol, a seca, né? A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais importantes para a agropecuária, né? Como isso desestruturou a economia deles. Tem essa questão climática, e essa questão climática ela não pega só alimento, mas ela pega várias outras coisas. O que nós temos observado, sobretudo depois da pandemia, é que houve uma desordenação nas cadeias, né? De insumos, nas cadeias produtivas. Então, a gente ainda amarga um reflexo de inflação motivado lá atrás, né? Quando todo mundo fechou, né, suas economias ou a maior parte das atividades, isso tem um efeito, né, dentro daquilo que você produz e dentro da própria organização das cadeias. Então, tem a questão do clima, tem a questão de preço de insumo e tem uma questão muito importante para nós brasileiros, que é o fato de que o Brasil é um dos grandes, se não o maior no conjunto, produtor e exportador de produtos agrícolas. Então, no momento em que, por exemplo, a gente tem um real desvalorizado em relação ao dólar, o que significa isso? Para você comprar um dólar, você precisa de R$ 6. Então, hoje, 5,99. Isso. Então, significa o seguinte, se você, Suíca, é um produtor de café, vamos pegar café, porque café está caríssimo. Eu tomei um cafezinho aqui maravilhoso agora, me lembrei disso. O café está caro. Por que o café está caro? Primeiro, a questão do clima. Você tem uma safra menor de café no mundo. Então, você tem uma safra menor de café, mas todo mundo continua querendo tomar café. Então, a velha lei da oferta e da demanda. Demanda não se altera, a oferta está reduzida, o preço sobe. O Brasil é um grande produtor e exportador de café. Aconteceu o quê? Os produtores exportaram mais para poder cobrir um pouco essa lacuna. E, juntamente com isso, exportaram mais também, porque é mais vantajoso você exportar e para cada dólar você ganhar R$ 6 do que você vender internamente. Então, além da questão climática, com a desvalorização do dólar, nosso café passa também a ser mais barato em relação aos preços de outros lugares, né? Então, você tem um monte de fatores que ajudam a explicar o porquê é difícil você controlar preço de alimento. Porque ele não está sujeito única e exclusivamente à nossa demanda e à nossa oferta. Mas tem fatores externos, tem fatores climáticos, tem a própria questão do câmbio, tem a decisão, por exemplo, dos produtores. Nos últimos anos se observou que os produtores têm preferido trocar áreas de feijão por áreas de soja, por exemplo, ou de milho. Por quê? Porque é mais vantajoso, né? Então, todas essas questões, elas acabam desembocando nisso aí que você falou, preços mais elevados, né? E tem também o lado bom da coisa. Nós estamos nesse momento com uma taxa de desocupação das mais baixas que a gente teve né, desde sempre no Brasil, desde que se mede. Então, significa dizer que tem mais gente trabalhando. E aí, eu nem vou entrar no mérito de qual é a qualidade desse trabalho. Mas o fato é que tem mais pessoas trabalhando e, bem ou mal, tendo alguma renda. Quando as pessoas passam a trabalhar e ter renda, elas vão demandar, por exemplo, mais a própria questão do alimento, né? E não quer dizer que elas vão comer muito, mas quer dizer que aquela insegurança alimentar que a gente experimentou lá no governo anterior, né? A melhoria nas condições de trabalho, de renda, tem propiciado com que as pessoas comam um pouquinho mais. E por conta disso, a demanda... Isso, aí você tem uma questão de demanda, mas que não explica tudo. Por isso que, por exemplo, juros altos não resolvem com a inflação no Brasil. Porque não é uma questão de demanda, é uma questão, muitas vezes, da oferta. Então, a gente tem menos oferta de alimentos, mas não é porque nós, brasileiros, aumentamos violentamente a demanda. Não, a gente está exportando, a gente tem feito, né, escolhas entre uma cultura e outra. Então, tudo isso aí ajuda a explicar. É por isso que a gente precisa também debater sobre essa questão de
da questão da democracia, mas também com respeito às pessoas, e esse negócio de que ela tratou aqui dos juros, os juros de cartão de crédito no Brasil chega a quase 500 reais, quase 500%, É, 444% ao ano. ao ano, é muito grande. O governo propôs também que já era alto, 100%. Aí é individualmente, né? As Individualmente. pessoas não podem Então, pagar mais do que 100%. propôs. Mas 100% é muitíssimo. Já é muito. É. Mas 500% também é muito. Daí, vários parlamentares, né, até o que fazem fake news, votaram contra isso. Então, assim, os juros no cartão de crédito nos Estados Unidos chega a 4, sei lá, 5, e olha lá. Então, assim, é o que você disse, juros altos não resolve o problema da fome, porque o Brasil ainda tem pessoas que estão passando necessidade. No mundo ainda tem gente passando muita necessidade, né? Apesar de o governo ter políticas públicas e tal. Mas é preciso, não sei se você concorda comigo, fortalecer o homem do campo, para a agricultura familiar, para que a gente possa fazer esse enfrentamento dos preços altos. Claro. Inclusive, você tocou num ponto muito importante, que é a agricultura familiar, né? Por exemplo, o agronegócio, ele tem, todos os anos, o governo, inclusive esse governo, sobretudo esse governo, tem feito planos safras cada dia mais robustos, né? Que é crédito, condições para que esses empresários do agronegócio possam produzir, que é importante para toda a sociedade. Mas o pequeno produtor, sobretudo o familiar, ele tem muito pouco acesso, normalmente, a crédito, a equipamento, a assistência técnica, né? A própria questão mesmo da terra, né? Muito mais gente poderia estar sentada no campo, né? A gente vê aí um movimento extremamente importante como o movimento dos trabalhadores sem terra, que reivindicam basicamente isso, um pedaço... Completou 41 anos ontem. Um movimento extremamente importante, forte, né? E assim, que basicamente eles reivindicam o quê? Que mais trabalhadores rurais possam ter a sua terra para que possam produzir, para basicamente essa situação de insegurança alimentar e a própria flutuação tão brusca de preços de alimentos, elas se resolvam. Quando você tem uma produção maior, você fica muito menos sujeito a essas questões, não digo do clima, porque o clima você não tem muito o que fazer. Mas em relação, por exemplo, a condições de produzir, você tem, né, maneiras. E aí já me lembra também uma outra coisa. Nos últimos anos, o Brasil abandonou uma política agrícola muito importante, que é a política de estoques reguladores. O que é a política de estoques reguladores? Por exemplo, a gente está falando aqui de oferta menor de alimentos, mas tem momentos que a gente tem super safras. Por exemplo, agora 2025 é esperado uma super safra, né? Então, nesses momentos de super safra, o que o governo fazia antes? Ele tinha os armazéns da Conab, né, Companhia Nacional de Abastecimento. Ele ia lá, a super safra de soja. Ele comprava parte dessa safra, armazenava feijão, arroz, milho. Por quê? Porque no momento em que você tivesse uma safra ruim, aquilo que você comprou, você joga no mercado e você equilibra o preço. Não fica tão sujeito a essa coisa da oferta e da demanda. Só que isso foi abandonado. Então, hoje, se a gente tem, por exemplo, o preço do óleo de soja subindo super, que está, né, agora, nesse momento, por exemplo, subiu bastante, você não tem mecanismos de equilibrar esse preço, não é? Porque você não tem estoque regulador. E o estoque privado, muitas vezes, o produtor, ele produz muito, sobretudo os maiores produtores que têm capital para isso, eles fazem o quê? Eles armazenam. Com isso, muitas vezes o preço ou ele se mantém ou ele sobe, né? Nós vimos isso com arroz recentemente, né? Porque teve a questão do Rio Grande do Sul, que é o maior produtor, mas tinha muito arroz estocado mesmo antes da enchente, por isso o preço estava elevado, né? Então, esses estoques governamentais reguladores, ele teria esse efeito, né? Pelo menos para algumas das principais... Como se faz com dólar, se faz com né, reserva de dólar, reserva de petróleo. Né? Os Estados Unidos exatamente para você se precaver, né? Se proteger. As pessoas, não sei se eu estou certo, mas as pessoas precisam entender que quando a gasolina sobe, tem um fator, né? Por exemplo, a guerra da Ucrânia e a Rússia, né? Isso atinge os minérios, né? Quando você tem guerra no Oriente Médio, você atinge o petróleo, o preço do petróleo sobe.
Não é isso? Então, como os Estados Unidos ele não é um grande, não tem muito petróleo, eles fazem reserva de petróleo. Sim, sim. Mesmo ele, para você ter ideia, mesmo os Estados Unidos determinando sanções na Venezuela, a Venezuela é o maior, é quem mais manda petróleo para os Estados Unidos. Então, tem tudo isso. Essas questões todas. Então, a população precisa entender isso. Mas ela só vai entender também se tiver uma política escolar, né? Sim. Uma política para que você conte isso dentro das escolas, para que os meninos aprendam isso dentro das escolas. Porque a população que mais utiliza essas ferramentas, esse petróleo e tal, é quem mais precisa. Quem sai de carro não quer pegar um ônibus cheio, mas quando o dia aumentou a gasolina, parece que aumentou a gasolina, parece. Tem aumentado muito recentemente, né? Mas aí a culpa é do governo. Aí dizem que a culpa é do governo. Nesse caso aqui não é. No caso aqui da não Bahia, é. especificamente, não é. Não é. É de uma empresa que a lá do Fogo foi privatizada pelo governo passado e a empresa que ganhou, ela aumenta porque não tem regulação. Porque, olha, basicamente, é só a gente pensar o seguinte. Ano passado, a Petrobras não aumentou o preço do diesel. Passou um ano inteiro com o mesmo preço. Isso. Aqui nós tivemos vários aumentos. Diesel, gás de cozinha, como você muito bem falou. No resto do país, as refinarias todas são da Petrobras, que é uma estatal. Aqui, no caso da Selen, é uma empresa privada. Uma empresa privada, ela tem a liberdade econômica de botar o preço que ela quiser. O produto é dela. Né? E, sobretudo, se só existe ela. Ela não tem concorrente. Não tem concorrente. Né? Então, isso, por exemplo, é uma reflexão importante para a gente fazer sobre a questão da privatização. A quem a privatização ajuda? Porque muitas vezes a gente ouve um discurso, né? Sobretudo quando você está numa repartição pública e alguém tem que privatizar. E muitas vezes a gente não faz a reflexão de qual o custo da privatização. Aqui no Estado, a gente sabe qual é o custo da privatização, no sentido dos derivados de petróleo. Para você ter uma ideia, Suíca, no mês de dezembro, Salvador foi a capital, né, das que o IBGE pesquisa, com a maior inflação. E basicamente por conta do preço da gasolina na refinaria daqui. Combustível, de um modo geral, no país aumentou, mas aqui foi o lugar que aumentou mais. Então, a inflação de Salvador, nesse mês, foi maior, especificamente por conta da política de preços da Selen. Né? Pois é, privatização dá nisso aí. Aí hoje tem uma luta aí para não privatizar a Embasa. Sim, né? a Bahia Gás também. A Bahia Gás, a gente precisa defender as nossas empresas públicas. A gente precisa, na verdade, pedir mais qualidade, né, nos atendimentos. Mas a Embasa aqui, né, puxando o saco do meu amigo Coutinho, não, que é funcionário da Embasa. Mas a Embasa também, mas a Embasa, ela tem um trabalho de excelência, tem melhorado muito, né? Muito, muito. Eu não tenho ainda algumas coisas, mas no atendimento, no tratar. Mas as pessoas precisam conhecer um pouco da Embasa, porque a Embasa não é só água. Isso. Outra coisa importante, sem querer te cortar, Suíca, só para não esquecer, você tocou num ponto agora que eu acho crucial. A gente fala mal da qualidade da Embasa, e eu não estou dizendo que não é para falar. Mas e a qualidade da Coelba? Não, aí é terrível. Porque é isso. É para a gente fazer um comparativo do que é o privado do que é público. Exatamente. Eu estou falando da Coelba porque, basicamente, são dois serviços muito importantes, mas são dois serviços campeões de reclamação. Então, a gente não pode dizer que o que privatizou é melhor. Entende? Não estou dizendo que a Embasa é maravilhosa e não estou dizendo que a Coelba é péssima. Mas o que eu estou dizendo não é a pura e simples privatização que resolve. O que a gente sabe é que a privatização limita o alcance do serviço. O que eu quero dizer com isso? Tem muitos lugares aqui na Bahia, que Bahia é um mundo, né? De verdade. A Bahia é o Bahia, né? São um mundo. Mas a Bahia é um estado grande como esse, diverso. Se a Embasa fosse uma empresa privada, vários locais talvez não tivesse quem quisesse oferecer serviço de saneamento. Porque não é rentável, né? Lá no primeiro governo Lula, quando ele faz o Luz para Todos e o Água para Todos, se não fosse uma iniciativa governamental, muito provavelmente uma empresa privada não ia querer estar em todos os municípios da Bahia oferecendo esse serviço.
Porque a gente acha que a água é uma coisa bem comum, mas até hoje tem lugar que não tem água, até hoje tem lugar que a luz é ruim. Entende? Porque não é uma coisa simples. E isso, o governo, ele acaba dispondo de E mais. não é uma coisa rentável. É isso que eu quero chegar. Quando ela passa a ser um negócio, a lógica do negócio é você ter lucro. E não vai ser em todos os lugares que você vai ter lucro. Quando a empresa ela é estatal, ou pelo menos ela é de capital misto, aquela parte, digamos, dos lucros e dividendos ou do resultado que seria aportado pelo governo, ele é utilizado pelo bem de todos, colocando esse serviço em locais onde não vai dar lucro, porque entende que tem uma função social. Todos os cidadãos e cidadãs precisam ter luz, precisam ter água, precisam ter saneamento, né? Precisam ter um gás de cozinha bom, precisam ter combustível. Então, assim, a lógica pura e simples do privado, para alguns bens e serviços, ela simplesmente não se aplica muito, porque você teria grandes vazios, desabastecidos ou desassistidos se fosse simplesmente pela lógica do lucro, né? Bom, outro dia eu estava vendo, há muito tempo que eu venho pensando sobre isso, né? Você tem um salário mínimo que hoje, que o pessoal vai receber no quinto dia útil do mês subsequente, né? Que já vai estar corroído, porque a inflação é contada de 1º de janeiro até a data base de cada categoria e o salário mínimo Janeiro. de janeiro a janeiro, né? A partir da medida provisória do governo, é assim que funciona, né? Daqui a uns meses tem que votar essa medida provisória para o salário Ela tem que mínimo. ser Ela tem que aprovada ser para não aprovada perder a para validade. não perder a validade. Mas geralmente aprova, mas porque não. Então, assim. Mas a gente tem visto aí que existem alguns salários mínimos regionais. Sim. E aí eu queria que você explicasse para os nossos seguidores, que vão nos assistir a qualquer momento, como é que funciona esses salários mínimos regionais. São Paulo tem um salário mínimo. Paraná, Paraná Santa Catarina, tem um salário Rio Grande mínimo. do Sul. Eu vi que no Paraná é por categoria, por função e tal. Tem um entendeu? geral. Tem um geral e tem outros que vai ali. Como é que funciona? Então, basicamente o salário Se a mínimo. Constituição está dizendo que a gente não pode ganhar menos que o salário mínimo. Então, esse é o diferencial. O salário mínimo regional, ele sempre vai ser maior do que o nacional. É a premissa, né? Geralmente, esses estados que têm salário mínimo regional é muito baseado no fato de que são estados que entendem que o estado em si, aquele, tem uma capacidade de elevar o patamar mínimo desses salários, né? Ou seja, a economia, a dinâmica econômica daquele lugar, e que também não é de graça, isso aí é fruto, a gente precisa dizer, da luta do movimento sindical local também, das centrais sindicais dessas localidades que pautam isso, né? E aí, porque se entende que nessas localidades o salário mínimo ele pode ser maior do que aquele mínimo que a Constituição, e que no caso o governo todos os anos, no 1º de janeiro, define. Né? Ele diz assim, nós temos capacidade, o Estado brasileiro tem capacidade, né? Aquele Estado tem capacidade de pagar mais. Certo. E aí, como eu digo, é um fruto de uma grande negociação. Meus colegas do DIEESE desses estados, todos os anos sentam junto com os governos, com os empresários e com as centrais sindicais para discutir esse salário mínimo regional. Então, ele é fruto de uma... Eles são, né? Porque são vários estados que têm, são frutos de uma grande negociação, né? Para poder elevar esse patamar mínimo, que é o salário mínimo. E aí eu já pego carona para dizer uma coisa. A gente fala de salário mínimo, mas no país como um todo, a grande parte dos trabalhadores recebem salário mínimo. Então, ele deixa de ser o mínimo e ele vira o padrão. Aqui no estado da Bahia mesmo, nós temos que aproximadamente 56% dos trabalhadores e trabalhadoras ganham até um salário mínimo. Porque tem gente que ganha menos, né? Por conta da informalidade, um monte de questões aí. Mas o fato é que eu quero uma coisa para ser um patamar mínimo. Ele, no Brasil, ele é muito próximo da média, né? Sobretudo, no Brasil como um todo, a gente vê que a maior parte dos trabalhadores ganham até 2, né? Ali, quase 70%. Aqui na Bahia, nós temos que quase 56% ganham até 1. Então, isso também diz muito das dinâmicas econômicas desses estados, né?
Você está levando isso em consideração quando você fala ganhar menos que um salário mínimo? Você está levando em consideração o líquido do trabalhador? Eu não estou nem falando por categoria, estou falando uma doméstica, porque tem doméstica que não ganha um salário mínimo. Eu estou Enquanto o falando de patrão, todo mundo, de eu estou todo falando mundo. informal e informal. É, E estou falando do bruto. e do bruto, né? É. E para além disso, no seu imaginário, né? Você participa de diversas assembleias, você participa de diversas negociações, você vê que não é fácil. E nesse Não é período todo que eu participo de negociações, nunca deixei a base sindical, tal, fui parlamentar e tinha prioridade a nossa categoria. Eu acho que a nossa categoria ela avançou, do peso urbano, ela avançou muito no processo de negociação, sem muita pressa, sem colocar a comunidade ou a sociedade em risco, porque lixo é saúde, então essa coisa toda. Avançou no plano de saúde, que não é direito, é conquista, avançou em cesta básica, avançou em ticket de refeição, avançou em tratamento, respeitabilidade, tudo isso eu vou contar, porque foi um processo duradouro, difícil. Árduo. Mas eu nunca vi, nesse período para cá, o patrão chorar tanto. É capaz, já chegou uma negociação que eu fiquei, já ia ficar com pena dos caras. Em vez do reajuste ele da gente, a gente dá reajuste a eles. Né? Então, você tem encontrado isso e no seu imaginário, como é que um trabalhador que sobrevive aí com esse salário mínimo, que não é o da Constituição, mas o que é o que a inflação determina, como é que você consegue imaginar essa sobrevivência? Se você vê o povo feliz, eu em tese. É uma questão realmente, eu acho muito pertinente, assim. De fato, quando a gente senta na mesa de negociação, se você sentar com um banqueiro, por que eu digo banqueiro? Porque banco talvez seja um dos segmentos em que a gente tenha mais noção, certeza da lucratividade. Porque eles E que não produzem nada. eles todos os trimestres estão ali lançando seus balanços direitinho, a gente tem como acompanhar. Mas é uma mesa de negociação extremamente difícil, com choro e ranger de dentes. Os coitados, né? Né? Exatamente. Então, assim, para o lado do capital, eles sempre vão ter esse discurso de que o trabalho é o que pesa nos custos deles, e que a gente sabe que não é, né? Nem para todos, em algum setor ou outro pode até ser, mas não para todos. E eu digo que para esses trabalhadores, e aí eu repito, a gente fala de um salário mínimo, e eu quero trazer um dado aqui para a Bahia, que eu acho que é muito importante. Para você ter a garantia de receber um salário mínimo, pelo menos, você tem que ser um trabalhador formal, né? E hoje na Bahia, nós temos que mais de 50%, 51,4% de todo mundo que trabalha é informal. Então, por isso que explica a gente ter muita gente que não ganha o salário mínimo, que ganha menos, né? E aí a sua pergunta, ela fica uma pergunta mais difícil de responder. Porque você fala, como é que vive com salário mínimo? Bom, tem gente que vive com menos. E tem gente que está vivendo basicamente com as políticas de transferência de renda. Bolsa Família, né? O BPC. Por isso que quando tem esses ajustes fiscais, a gente, como, digamos, nós os trabalhadores, o lado progressista da sociedade, não pode permitir corte. Porque você vai cortar de quem não tem. De onde não pode. De onde não pode, né? Então, assim, eu diria a você que os trabalhadores e as trabalhadoras têm estratégias de sobrevivência que eu acho que economista nenhum consegue captar muito bem. Uma coisa a gente tem certeza, as pessoas sobrevivem. Elas não vivem bem, elas não comem bem, elas não moram bem. Elas têm estratégias de sobrevivência, né? E trabalhando muito, né? De sol a sol, sujeita a condições de vida muito difíceis, e elas sobrevivem, porque... Morando em lugares extremamente difíceis. Arriscado. E aí vou lhe dizer, olha como tudo está conectado. Você me perguntou, uma das suas primeiras colocações foi sobre o salário mínimo necessário, de 7 mil. Por que a gente tem o trabalho todo mês de fazer isso? Exatamente para que as pessoas vejam o abismo entre o que deveria, para que a pessoa tenha uma condição de vida digna, sem luxo, e o que de fato é.
E o abismo entre essas duas coisas, e como é necessário a gente avançar em políticas como a política de valorização do salário mínimo, né? É óbvio que o Lula não podia chegar lá 31 de dezembro e dizer, olha, gente, o Diese falou que o salário mínimo tinha que ser 7 mil para vai ser 7 mil. Não pode fazer isso. Porque você tem a Previdência, você tem os pequenos empresários, você tem as prefeituras, você tem um monte de gente que seria muito impactado com isso, porque seria, de fato, um custo enorme de uma vez só. Mas se a gente, a cada ano, colocar o ganho real como uma premissa, ou seja, você não vai só repor a inflação, a cada ano você vai botar um pouquinho a mais de poder de compra, até que esse salário de 7 mil fique mais próximo do salário de 1.518, né? E nisso, infelizmente, a gente não pode deixar de dizer como foi uma coisa ruim o salário mínimo agora, o ganho real ter teto, né? Porque com a questão do arcabouço, da adequação, o salário mínimo agora tem que respeitar os parâmetros do arcabouço, que é de 0,6 a 2,5, né? Esse ano mesmo, o reajuste do salário mínimo o ganho real, na verdade, era para ter sido de 3,2, porque foi o que cresceu o PIB. O ganho real é o que deu a inflação. Mais o PIB de 2 anos atrás. É isso. Para o povo poder entender o que é o ganho real. O ganho real, o que é a inflação. Ultrapassa a inflação. O que a inflação corroeu durante um ano o seu salário. Você que é de uma categoria organizada, que tem sindicato e tal. Então você negocia a inflação e depois você negocia o ganho real. Isso. Então, é sempre assim, que é o que a inflação corroeu e o PIB que deu para você conseguir recuperar o poder de compra do seu salário. Na política de valorização do salário mínimo, tinha sido usado como referência para o ganho real exatamente a variação do PIB. Por quê? Porque entende o seguinte, se a economia cresceu, e aí é o PIB que vai dizer quanto a economia cresceu, é justo que os trabalhadores carreguem para os seus salários esse ganho real do que aumentou. Só que com esse ajuste que foi feito agora no final do ano, o governo botou um teto. Então, o PIB de 2023, que é o que seria referência para o ganho real nesse ano, foi 3,2, mas o salário mínimo só aumentou 2,5. Ano que vem vai ser pior, porque esse ano nós vamos crescer 3,5, mas no ano que vem o salário mínimo não vai poder ter 3,5 de ganho real, no máximo 2,5. De 0,6 a 2,5. Isso é quem vai definir o comportamento das contas públicas, né? E aí tem gente que fala assim, mas pelo menos agora sempre vai ter ganho real, porque mesmo quando o PIB não crescer, você tem garantido ali 0,6. Mas esse 0,6, por exemplo, ele não vai compensar o 0,7 que a gente perdeu esse ano, quase 0,7, e o quase 1 que a gente vai perder no que vem. Então... A gente pode dizer, afirmar, que quando o salário mínimo ele é valorizado, como foi agora, ele, aleatoriamente, você que não tem uma categoria organizada, é difícil, né? Você hoje não ter um sindicato. A outra categoria que ganha um pouco mais acaba impulsionando esse salário, empurra o salário. Por exemplo, eu sou do sindicato de auxiliares administrativos, alguma coisa assim. Ganho mais do que a gente ali, o SG. Aí o salário mínimo subiu, o SG também vai subir, impulsiona. Muito, definitivamente. Sem fazer nenhum esforço. Porque, repare, na verdade, o esforço é anterior. O esforço é você garantir que vai ter uma política de valorização do salário mínimo. Porque não são só os trabalhadores que ganham salário mínimo, só as categorias que ganham salário mínimo que foram à luta para conquistar essa política. Categorias que ganham mais do que isso, as centrais sindicais, de modo geral, todas advogam a política de valorização do salário mínimo exatamente por isso que você falou. Porque quando eu aumento o salário mínimo e eu crio um patamar mínimo, ninguém pode ficar abaixo. Então, tem categorias, por exemplo, construção civil, o próprio pessoal da limpeza urbana, comércio, que tem pisos salariais muito próximos ao salário mínimo. Então, quando o salário mínimo tem aumento e esse aumento tem ganho real, alguma parte desse ganho real ela tem que vazar para essas outras categorias, porque senão você fica abaixo, né? Então, como você falou, tem várias categorias que a diferença para o salário mínimo é R$50, é R$100. E aí, se o salário mínimo aumenta e você não aumentar o outro, pelo menos uma parte desse ganho real que o salário mínimo teve, você achata.
Então, no geral, a política de valorização do salário mínimo ela é boa para todo mundo. E não é bom só para trabalhador, não, Suíca. Ela é bom porque quando você aumenta seu poder de compra, você gasta. Então, você compra mais alimento, você compra material escolar para seu filho, você pega um transporte, você tem uma vida e a melhora do seu poder de compra melhora os lucros de quem produz e quem vende isso e também melhora para o próprio governo porque arrecada. No Brasil, né, a gente tem a grande parte da tributação dos impostos incidindo sobre o consumo. Essa garrafinha d'água aqui, não interessa se você é um homem milionário e eu sou uma pessoa em situação de rua. Se eu e você, a gente comprar essa garrafinha de água, eu e você vamos pagar o mesmo imposto. Então, se você é um milionário, para você isso aqui pesa pouquíssimo, mas para mim, que sou uma pessoa em situação de rua, ele pesa muito. Então, esse imposto sobre o consumo, ele é desequilibrado, mas toda vez que o trabalhador aumenta seu poder de compra, exatamente por isso, por ser muito tributado no consumo, uma parte boa do que ele ganha de poder de compra volta em forma de arrecadação. Bom, Entende? estamos conversando aqui com Ana Georgina, economista e supervisora técnica do Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socioeconômico de ESE, seção Bahia. Ela não poderia sair daqui sem a gente fazer uma provocação aí que é muito importante e que com a posse do presidente dos Estados Unidos, Trump, ele tem colocado medo em diversas nações e apontou o dedo para o Brasil, né? Inclusive dizendo que não conhecia o Brasil, né? Só para fazer um comparativo, acho que ele não assistiu futebol, não assistiu, não viu a questão da Covid, que a gente quem foi a primeira pessoa pesquisadora que, né, conseguiu essa questão da vacina, mapear e tal. Eu acho que ele não conhece o presidente Lula, que tirou o Brasil do mapa da miséria pela terceira vez e colocou, né, com respeitabilidade, né, conversando com todo mundo. Então, assim, quando ele aponta o dedo para os brasileiros, para o Brasil, é um alerta para os brasileiros que foram buscar uma vida melhor, largando o seu país para trás, ficar atento, porque ele está ameaçando mandar prender nas escolas, nas igrejas, não tem respeito por ninguém. Então, assim, o quanto isso ameaça não só o Brasil, mas a democracia mundial, porque a Europa já está tomando algumas medidas, se preparando contra ele. Os próprios aliados também estão assustados, o próprio Putin, né? Então, o que é que você acha? O que é que a nossa democracia, em tese, ela continua ameaçada, Georgina? Eu acho que, independente da eleição do Trump, esse momento no mundo como um todo, as democracias elas estão sob ataque, eu acho, né? E já de algum tempo, né, a extrema-direita ela tem se movido muito rapidamente, sobretudo com essa nova, eu diria, não sei se é uma nova forma de comunicação, mas essa comunicação hoje muito mais imediata, agressiva, que possibilita você disseminar toda e qualquer sorte de mentira, né? Eu acho que isso mexe muito com o senso comum das pessoas, mexe com os medos das pessoas e ajuda um avanço da extrema-direita, assim como a situação econômica do mundo de um modo geral, que, sobretudo depois da pandemia, também deu uma piorada. Então, acho que as democracias elas estão sob ataque. Acho que assim, a eleição do Trump, e não a eleição pura e simples, mas a agenda que ele se propõe a defender e a implementar, ela é preocupante para todo mundo. Né? Primeiro, porque é uma agenda que ela é regressiva, sobretudo nos direitos das pessoas, né? Nos direitos dos próprios americanos, né? Não só aqueles que não nasceram nos Estados Unidos ou que nasceram, mas de origem de outros países, né? Os imigrantes, mas, por exemplo, quando ele fala sobre a própria questão de gênero, né, que não, agora lá só vai ter 2 gêneros, né? Ou você é masculino ou é feminino, ele está atacando
o próprio povo, os direitos que foram adquiridos do próprio povo, quando ele diz que não tem mais que ter políticas de diversidade. Então, por exemplo, os próprios negros americanos, né, os afro-americanos, aí os afro-americanos estadunidenses, eles estão em risco. Então, é uma política muito xenófoba, né? Porque é de fato de isolamento e de segregação do que vem de fora. Então, aí essa questão da imigração, ele bota como cerne. E por quê? Porque geralmente a extrema-direita mexe muito com o senso comum. E para muitas pessoas, quando a economia vai mal, ela acha que é porque quem está vindo de fora está tomando o lugar, os empregos, e que a gente sabe que não é verdade. Ah, claro, Né? não é verdade, né? Em setembro eu fui para a Semana de Clima de Nova York e assim, é nítido você perceber quem é que trabalha nos piores trabalhos. Quando eu digo piores, não em valor, mas em termos de pouco valorização e reconhecimento social. Então você vai ver que geralmente são os imigrantes. E em trabalhos ainda menos protegidos, vai ser aquele imigrante que não tem, muitas vezes, que está na ilegalidade. Então, quando ele fala de fazer isso, é um discurso muito para falar com o senso comum de uma parte da sociedade, né? No caso, a sociedade americana, mas esse discurso encontra eco aqui, encontra eco na Europa, encontra eco num monte de lugares. E esse tipo de coisa é muito perigoso, né? É muito perigoso. Eu tenho mais medo desse discurso dele, né, segregacionista, de redução de direitos, a saída, a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris. A gente falou há pouco da Da questão Organização da de Organização Mundial de Saúde. A Saúde. gente falou dos efeitos das crises climáticas. Eu não sei se você viu, Suíca, tá uma nevasca, pior nevasca na Flórida. Flórida é um lugar mais quente, né, dos Estados Unidos, e está coberto de neve. E fogo em Los Angeles. Fogo. Então, assim, as coisas estão aí para quem quer ver. Então, assim, me assusta muito mais esse negacionismo dele, essa xenofobia, essa regressão nos direitos das pessoas, do que propriamente as bravatas. E aí eu digo que muita bravata ele vai fazer, porque ele vai fazer mesmo, em relação às questões comerciais. Porque a gente hoje está num mundo multipolar. Os Estados Unidos, sem sombra de dúvida, são um país importante, mas nós temos hoje, o mundo hoje tem outras opções de parceria comercial. A gente tem visto a China com a Rota da Seda e outras possibilidades. A própria Rússia não cedeu aos embargos, né, dos Estados Unidos e dos países da OTAN, e ela fez negócios, por exemplo, com outros países na sua própria moeda, deixando o dólar para lá. Eu acho, será que não é por isso, com o fortalecimento do BRICS, né? Porque o BRICS tem se fortalecido, agora entrou mais 10 países no BRICS para criar uma moeda para poder negociar. E isso tem assustado os Estados Unidos, mas ele também está fazendo reserva, acho que 3 bilhões de criptomoeda, o Bitcoin, e inclusive criou uma criptomoeda, né? Pois é. Memecoin, não vou fazer propaganda não, mas criou. Então eu acho que com o crescimento e o fortalecimento do BRICS, com Rússia, China, Brasil e agora os outros países, isso tem assustado os Estados Unidos também? Eu acho que sim. Agora você falou das criptomoedas, mas o lastro ainda do comércio internacional ainda é o dólar. Então não adianta você ter criptomoeda, porque essa criptomoeda, em tese, não é ela. Não, ela está rodando. Ela roda como se fosse um clube, né? Isso. Clube. Mas para o comércio internacional. O dólar foi de um acordo mas aí o Trump começa a ameaçar, as pessoas começam a se proteger de outro jeito, né? Com o BRICS, eu digo que. Mas repare, hoje a própria reserva em dólar dos Estados Unidos é uma das menores. Ele não tem mais uma reserva tão grande em dólar. Eu acho que essa questão dos BRICS, de fato, é um ponto, né? Eu acho que essas ameaças, elas são muito mais no sentido de marcar posição, porque, assim, alguns países, obviamente, a gente tem uma corrente de comércio importante com os Estados Unidos, mas hoje nossa principal corrente de comércio é com a China. Então, nós podemos até perder alguma coisa em termos de comércio, até porque o Brasil já tem algumas barreiras, por exemplo, o aço.
né? O aço brasileiro não pode chegar e ser vendido na quantidade que o brasileiro, que a gente quiser. Tem um né? limite. Então, ainda que vários países possam ser prejudicados por essas mudanças de tarifa, os Estados Unidos também são. Porque as pessoas não vão ficar de braço cruzado. E, tipo, se você aumenta a sua tarifa para colocar o seu. Se eles aumentam a tarifa da gente para colocar os produtos lá, vai ter um movimento contrário. Ou de aumentar também, ou de comprar de outros destinos, Tem né? outras De outras rotas. origens, na De outras verdade. origens, outras rotas. Que nessas... Então, o vento que venta lá, venta cá. Né? E uma coisa que me chamou muito a atenção no discurso dele de posse foi uma frase que ele diz: o mundo vai voltar a ter inveja de nós. Para mim, isso responde um pouco a sua pergunta em relação aos BRICS. A verdade é que os Estados Unidos hoje, eles têm, eu não falo em poderio militar, por exemplo, né? Mas em termos de, até mesmo de poderio econômico, ele tem uma posição diferente do que ele tinha antes. A gente hoje tem um mundo que ele tem outros atores, né? Outros países. E aí eu não diria nem que é só a China, né? Mas o BRICS é um exemplo disso, porque BRICS, quando você pega assim, ó, Brasil, Rússia, Índia, China, né, e os que entraram, quantos por cento da população mundial é isso? Imagina se a gente começa, e é o que tem sido feito, você fortalecendo esse bloco e começar cada vez mais ter relações comerciais entre si. O que significa isso para os Estados Unidos? Né? Então, quando fala assim, o mundo vai voltar a ter inveja de nós, é quase como querer trazer o mundo de volta para um estado anterior ao que a gente está vivendo, o que eu não sei se é possível. Se for em relação ao cinema, eu já não tenho tanta inveja, né? Eu gosto muito de filme de ação e tal, mas a gente está concorrendo agora ao Oscar, né? Como melhor atriz, Melhor filme. melhor filme internacional. Então, essa inveja também dele, né? Então, parabéns aí a Fernanda, a Walter Salles, ao cinema brasileiro. Então, não dá mais para ter inveja dos Estados Unidos, né? A gente tem as melhores coisas, as melhores praias, o melhor povo, né? Porque nosso povo não é gelado, nosso povo é um povo alegre, né? Em todo esse Brasil, você não tem um povo gelado, você tem um povo acolhedor. Agora, sim, a gente tem se assustado muito com essa questão quando você fala da extrema-direita, né? Então, nós viemos de um outro movimento. Nós que, se o Brasil tem essa performance que tem hoje aí, foi impulsionada pelo movimento sindical, pelos estudantes, pelos jovens, né? Daquela nossa época, a Dilma, o Disseu, tantos outros aí, tantas outras pessoas que não estão verdadeiramente no Partido dos Trabalhadores, mas ajudaram o Brasil, Brizola, tantas figuras. Mas, assim, o que me assusta muito é essa questão desse movimento dentro do Brasil da extrema-direita, ao ponto de maltratar as pessoas. Todo dia você vê um processo de discriminação, de preconceito, e com um ar de perversidade. Figuras que viveram na extrema pobreza e que, de repente, ascendeu um pouco e aí se acha que tem o direito ou o dever de dizer eu sou da extrema direita sem porque tem um estudo, né, para você ser de esquerda e de direita. Eu acho que tem um motivo, algo parecido. Então, isso me assusta muito, Eugênio. Eu acho assim, a extrema-direita, ela acha terreno fértil no que a gente tem de mais problemático, que são os nossos preconceitos, é o nosso senso comum. E a gente não pode ignorar que o Brasil é um país estruturado no racismo. Né? Então, embora a gente... E assim, uma coisa que eu sempre falo, a escravidão ainda é muito próxima de nós, em termos cronológicos. 1888 para a história foi ontem. Nós não temos ainda 200 anos de fim da escravidão no Brasil. Então, é inegável que a gente ainda carrega traços de uma herança escravista muito forte. Não é por acaso, é óbvio que essa coisa da ascensão da extrema-direita e do avanço, ela não é localizada no Brasil. Mas um dos locais onde primeiro esse discurso pegou a ponto de eleger, né, várias figuras simpatizantes dessa linha política foi aqui.
E se a gente olhar, por exemplo, o que ajudou na eleição de vários parlamentares, do próprio presidente em 2018 e ainda agora em 2022 para o Congresso, você vai ver que é muitas vezes pautado no senso comum. É a história da questão do gênero, né? A história do kit gay. Quem é que não lembra disso? Não era calcado em dizer, olha, tem problemas. Tinha lá a história da corrupção, do não sei o quê, mas a gente viu que a corrupção ou a questão econômica por si não é especificamente o que move muitas pessoas, porque a gente viu que o governo Bolsonaro não foi um governo propriamente sem corrupção, sem problemas com corrupção. Não foi também um governo que conseguiu elevar, em termos econômicos, o Brasil a uma melhora. Ao contrário, se a gente compara os indicadores econômicos dos últimos anos, sei lá, de 2000 para cá, né, você vai ver que foi um período, tudo bem, teve uma pandemia, teve, mas até a maneira que a pandemia foi tratada aqui, foi difícil para a gente conseguir resistir, né, a esse momento difícil sem ter perdas, não só de vidas, mas perdas econômicas. Então, assim, no fundo, a agenda das pessoas não era mudar porque um governo era corrupto ou era um governo ruim. Basicamente, as pessoas queriam ver a visão de mundo que elas têm validadas naquele governo. Então, a pessoa que achava que não tinha que ter cota nas universidades, a pessoa que achava que as trabalhadoras domésticas não têm que ter os mesmos direitos trabalhistas que os outros trabalhadores, as pessoas que achavam que os direitos civis da população era sistema contra a corrupção, contra não sei o quê, você está falando do senso comum das pessoas, né? É igual aquele senso comum que acha que você ter uma arma te protege do bandido. Eu sempre falo isso, se isso fosse verdade, nenhum policial morria em serviço. Porque ele é treinado para usar uma arma. Ele não só tem uma arma, ele é treinado, né? Então, a gente ouve a história de que o custo do trabalho é muito alto. Você vê, fizeram uma reforma trabalhista que não gerou emprego, não gerou mais emprego. Acabou. A gente tem que lembrar que a reforma trabalhista foi em 2017, o desemprego foi começar a ceder em 2023. 2024 melhorou, né? Então, na verdade, é uma pauta, e aí eu nem acho que é uma pauta, muita gente acredita muito a questão do avanço, né, das igrejas evangélicas. Eu não acho que seja, eu acho que talvez catalise, mas é uma pauta de costumes, é o que as pessoas pensam, o que elas acham. Né? A história de que se muita gente vai para um aeroporto não é bom, porque o que você pensa assim? Que massa, todo mundo agora está podendo viajar com um pouco mais de conforto, ou que massa, um monte de gente está podendo viajar, isso vai virar dinheiro, vai virar emprego, vai virar arrecadação. As pessoas acham que é ruim, porque para elas viajar, sobretudo de avião, é um símbolo de status. Repare que quando uma pessoa que tem influência, e hoje essa coisa, por isso que eu falei que essa coisa, né, da forma de comunicação, ela tem muito a ver com isso. Não é à toa que todo mundo resolve ir para São Miguel dos Milagres, não é à toa que todo mundo resolve ir para Fernando de Noronha, que todo mundo resolve ir para as Maldivas, é porque é o que elas veem e elas têm aquilo como um símbolo de status e elas querem reproduzir. Então, se muita gente começa a ir, vira aquela ideia de, olha, muita gente está indo porque não é legal. E esse pensamento, que parece um pensamento muito simplista, ele é levado às últimas consequências. Eu sempre morro de rir, porque assim, uma coisa que eu acho doido é você ir para um show e ter camarote. O camarote, muitas vezes, tem uma visão do palco pior do que quem está na plateia. Não, isso é real. O camarote é para eu me diferenciar. Isso. É para eu não estar misturada com todo mundo. E eu acho que a extrema-direita, ela pega muito nisso. E tem gente que compra sabe? camarote para ir pro povão. Eu sei disso porque eu recebi camarotes e tal. Se você tem 2 níveis, e eu acabo descendo porque lá embaixo está melhor. E isso fala muito em relação à questão do discurso meritocrático. O que é o discurso meritocrático? É a pessoa que diz assim, não vou ser patrão, eu vou ter o meu próprio negócio, vou empreender, porque eu sozinho me basto. E aí, por isso, por exemplo, o enfraquecimento dos movimentos sociais, do próprio movimento sindical. Além da reforma trabalhista, além de você ter, na época, um emprego protegido menor,
tem a velha ideia de que todo mundo vai ganhar o primeiro milhão antes dos 30 anos, porque é o que hoje a gente ouve, os influencers, né? Toda essa coisa da rede social, ela mexe, é no imaginário das pessoas, é no senso comum, entende? Então, a pessoa, ela tem uma vida muito mais próxima dessas que eu falei, que ganham entre meio e um salário mínimo, mas ela está defendendo alguém completamente fora da realidade dela, por exemplo, em relação ao imposto sobre grandes fortunas. O imposto sobre grandes fortunas jamais vai ameaçar uma pessoa que tenha um determinado padrão de vida, sei lá, se ela ganhar 50 mil por mês, o imposto sobre grandes fortunas não chega nela. Não atinge. Né? Ó, conversar com Georgina aqui, Ana Georgina, Georgina, é sempre um aprendizado. A gente pode ficar aqui horas gravando programas, mas a gente vai trazer a Georgina aqui porque tem outros temas para a gente debater, né? A jornada 6x1, não deu para a gente debater aqui agora, mas é importante. Qual é o ideal do ponto de vista do Diese, né? Então, assim, eu sou um privilegiado por estar próximo dessa figura, né? Ou do Diese também, desde sempre, desde os meus 23 anos de idade. O Diese me deu uma parte dessa régua com passo, né? De ser essa figura, de negociar no movimento sindical, o qual eu nunca larguei. Um parlamentar bom, posso dizer assim, né? Sobre entrar, sair, se um dia que eu quiser voltar. Então, as portas estão abertas. Então, o Diese tem isso comigo, tem essa relação. Lavínia, o meu abraço. E Georgina, que é maravilha quando ela vai nos nossos seminários e não para de falar e vai me dando coisas. Mas a gente precisa, de fato, de forma pedagógica, colocar na cabeça dos nossos trabalhadores e trabalhadoras, ou as pessoas que não têm seu trabalho, os jovens que estão começando no mercado de trabalho, ou os jovens que estão na escola, como é que o mundo funciona. E a melhor forma é ouvindo pessoas como Georgina, né, que tem uma visão de mundo global, mas também conhece as periferias, né, os problemas. Portanto, eu quero agradecer a você, dizer que as portas desse nosso projeto aqui está aberto para o Diese e para vocês também, quando você quiser. Eu quero fazer um vídeo explicando sobre algo e tal. Eu vou cobrar isso de vocês e também vou cobrar coisas, né? Por exemplo, formação de negociação, formação sindical, a história do sindicato, porque muitos trabalhadores adentram no mercado de trabalho agora e acham que o sindicato não é importante. Que não serve, só serve para atrapalhar. Só serve para atrapalhar, que todo mundo é ladrão. Né? Então não pode entrar nessa história. Que tudo que ele está ganhando na empresa é porque ele tem direito, não é. Por exemplo, assistência médica não é um direito, é uma conquista do sindicato. O ticket de refeição é uma conquista do sindicato, dos trabalhadores. E foi uma luta. E até um piso salarial foi uma luta dos sindicatos com aqueles trabalhadores que já não estão na empresa. Então é preciso isso. Então eu vou pedir a você, cobrar não, que eu não tenho mais direito de cobrar nada, mas pedir para que a gente possa se ajudar nesse sentido, para que a gente... Porque eu vou no baba, eu vou no dominó, eu vou no baralho, eu corro o trecho e a gente tem grupo de WhatsApp, a gente precisa colocar um trecho de uma conversa dessa lá no grupo para o pessoal. Um dia eu botei lá no grupo, para o pessoal, pô, massa. Então, para o pessoal começar a entender como é que vai fazer esses enfrentamentos, né? Bom, nós estamos à disposição e eu estava me lembrando que várias vezes você tinha um programa. Você lembra? De televisão e rádio. E eu fui várias vezes para a gente discutir sobre a cesta básica, sobre salário mínimo, sobre... Então, muito legal esse novo espaço aqui. E conte com a gente, né? Com o Diese, comigo, nessa tarefa, que eu acho que é uma tarefa de todo mundo. Né? Essas discussões são importantes para a sociedade e, sobretudo, para os trabalhadores. Então, a gente está à disposição. Pois é, encerramos por aqui. Fique com a gente. Não esqueça de dar aquele toquezinho lá no sininho para fortalecer o canal. Valeu? Tchau.